Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Camilo Fernandes, que é médico pneumologista. Muito obrigado, Camilo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Espero poder responder as perguntas aí do CRM. Camilo, eu queria conversar com você hoje sobre asma, que é uma das doenças crônicas mais comuns no Brasil e uma das principais causas de hospitalização, em especial no SUS. Conta pra gente o que é asma. Marcelo, de forma simples, falar de uma doença complicada, né? A asma é uma doença que inflama cronicamente as vias aéreas e essa inflamação, Marcelo, ela vai dar os sintomas que a pessoa sente, né? Então, a inflamação da via aérea, ela causa uma dificuldade na passagem do ar, fazendo com que o paciente tenha tosse, sibilância, né, que é o chiado, o manezinho fala pianço, dificuldade respiratória, a dispneia ou a falta de ar, e uma sensação de aperto no peito, de opressão torácica. E a asma, né, ela tem uma característica diferente de outras doenças que causam essa obstrução da via aérea, que ela é variável. Então, às vezes, mesmo sem nenhum tipo de tratamento, tu pode vir a ter melhora do sintoma, não cura, né? Tu vai melhorar os sintomas, mas a inflamação vai estar na tua via aérea. Existe algum fator que desencadeia uma crise de asma? Sim. Os mais conhecidos são infecções virais, cheiros, né? Perfume, substâncias químicas, a mudança brusca de temperatura, poluição, cigarro, ácaro, pólen, até mesmo a gente fala da substância da casca da barata em casa, isso pode vir a desencadear asma. Camilo, e como é que é feito o diagnóstico de asma hoje? O médico ele tem que ter a suspeição quando o paciente está com queixa de tosse, dispneia, esses sintomas que eu falei, né? Sibilância, dificuldade, opressão torácica. Isso geralmente acontece mais de manhã ou à noite, por causa do ciclo circadiano, então alterações hormonais que acontecem no corpo da gente, e esses sintomas eles têm essa variabilidade. Então, conforme a história clínica do paciente, o médico vai suspeitar se o paciente tem histórias de alergia, rinite, conjuntivite alérgica, coceira na pele, né? A história familiar é muito importante. E aí, como ele faz o diagnóstico, a comprovação disso? Ele tem que comprovar que há obstrução da saída desse ar do pulmão. Qual é o exame que faz isso? É o exame chamado espirometria. É uma prova de função pulmonar. E a gente consegue, na mesma prova, fazer o exame do sopro, a espirometria, fazer uma medicação que ela é broncodilatadora, ela abre o brônquio, e aí tu começa a respirar melhor. Então, ele consegue pegar ali nesse exame a obstrução e a melhora dessa obstrução após o uso de uma medicação broncodilatadora. Esse é o principal forma de fazer o diagnóstico de asma e é mais fácil, é mais simples, né? Existem, claro, outros exames mais complexos, mas esse é o principal. Camilo, a asma tem cura? Não, Marcelo. A asma, apesar de que a maioria dos pacientes, quando começa a usar o remédio, fica boa, o paciente não fica curado, né? A asma, ela é para te entender, assim, é uma conjunção de características genéticas que o paciente traz consigo desde que nasceu e fatores ambientais a que ele se expõe e aí vai desencadear os sintomas de asma, né? Então, a cura não existe. O que existe são períodos de remissão. Ele vai ter sempre a genética, e aí dependendo de tratamento ou dependendo da exposição dos gatilhos que a gente diz, ele pode ter os sintomas de asma. É possível controlar a asma ou mudar o curso da doença somente mudando o estilo de vida? A pergunta até a metade eu ia dizer que sim, né? Mas assim, a gente consegue, a ideia é controlar a asma com medicamentos e mudanças de estilo de vida. Somente com mudança de estilo de vida é um pouco difícil. O que pode acontecer é tu mudar o teu estilo de vida, a tua asma não ser tão grave e só a mudança de estilo de vida acontece uma melhora. Um exemplo que eu posso dar é aquela criança que começa
tem asma na infância, e aí a mãe leva para fazer algum tipo de exercício, tipo natação, e aí depois dos 7, 10 anos de idade, ele não tem mais sintomas de asma e ele, né, houve cura da doença. Mas não, ele tem genética para asma. Então, a mudança no estilo de vida, parar de fumar, mudar de uma casa poluída, né, tu deixar de ser exposto a algum gatilho, uma substância que te faça a ter sintomas de asma, pode melhorar muito os teus sintomas, mas tu não vai ter cura da doença, né? Desculpa, se tu me permite, é igual quando tu tem hipertensão e diabetes. Não é porque tu não está tendo alterações na tua glicemia importante ou não está tendo alterações na tua pressão importante que tu curou a doença, né? Mas porque tu está usando o remédio. Camilo, existe alguma atividade física que é contraindicada ou alguma atividade física que é indicada para quem tem asma? Toda atividade ela é bem-vinda para quem tem asma, desde, né, porque ela estimula o exercício do aparelho respiratório, então tu tem uma maior capacidade respiratória se tu tem uma maior capacidade física. Natação é um exemplo desse que ajuda bastante na melhora dos sintomas da asma. Agora, sim, nenhuma atividade também é benéfica se tu tá com crise de asma, se tu tá com falta de ar, tá com tosse, tá com sibilos, né? Então, essa atividade física nesse momento não seria bem-vinda, né? Mas quando a doença é controlada, toda atividade é bem-vinda. Algumas atividades talvez causem um maior risco, tipo atividades que te submetam a ter altitudes muito, né, altitudes elevadas ou frios intensos, assim, né? Como lidar com a asma em épocas onde a temperatura oscila muito? Se tu tens o diagnóstico de asma, como é que tu vai lidar? É manter o tratamento regular. Se tu tiver com tratamento regular, o tratamento prescrito pelo médico e a tua doença controlada, isso, tu vai passar essas fases de frio, né, de forma mais tranquila, certo? Uma outra coisa é se prevenir do frio, né? Então, se tu tens uma doença que é desencadeada pelo frio, é evitar o frio, evitar se expor ao frio. E outra é ter as vacinas em dias, né, Marcelo? Então, vacinas de gripe, Covid, pneumonia. Hoje a gente tem uma quantidade de vacinas aí que protegem bastante essas infecções virais que vão desencadear a asma. Camilo, existe alguma relação entre alergia e asma? Sim, a principal forma de asma, a gente tem tipos de asma, fenótipos, né? Então, formas como essa asma se desenvolve e a principal dela é a alergia, né? As células de inflamação na via aérea que vão desencadear a asma. Eosinófilos, linfócitos, mastócitos, são células que liberam substâncias que vão inflamar a via aérea. E essas células, elas são relacionadas com alergia. Então, conjuntivite alérgica, urticária, rinite, histórias de alergia familiar que vão passar geneticamente para essa pessoa. Essa é a principal forma de asma. Mas não é a única. A gente tem outros tipos de asma, né? Então, existe asmas relacionadas à obesidade e a gente vê um aumento do número de casos de asma no mundo relacionados à poluição e obesidade. Existe asma que ela aparece, não tem a característica da asma alérgica, ela aparece tardiamente. Asma no idoso, asma na vida mais tarde. E existe um tipo de asma que ela não é relacionada com essa alergia. Ela tem um outro caminho imunológico para causar inflamação na via aérea. Aí não seria a principal célula da via aérea inflamar o eosinófilo, seria o neutrófilo, e aí é uma outra característica de asma. Não responde tão bem aos remédios que a gente tem para asma. O principal remédio para asma é a corticoterapia inalatória, o remédio, a bombinha com corticoide na via aérea. Essa asma que não é alérgica, ela não responde tão bem ao corticoide. A gente usa também, mas não é aquela beleza, né? É como a gente escutar de alguns pacientes: eu tinha asma quando era criança, agora eu fiquei curado. Isso existe?
ele tem todo o arsenal para poder vir até a asma de novo, né? Então, existe muitas vezes o paciente, eu tinha asma e curei, e aí depois os sintomas reaparecem, né? Então, é isso que tu disse. Não tenho mais, curei a asma, mais ou menos. Ele tem a genética para asma e dependendo da exposição ambiental que ele vai ter, ele pode vir a manifestar novamente os sintomas. Camilo, pessoas que têm asma são mais propensas a desenvolver outras doenças respiratórias? Sim, sim. Então, a principal delas são infecções pulmonares, né, Marcelo? Então, quando o paciente tem uma obstrução, a gente chama de broncoconstrição, né? Um fechamento do brônquio por causa dessa alergia, ele acumula mais secreção e isso facilita ter pneumonias. Às vezes essa inflamação forma uma doença que a gente chama bronquiectasias. Há uma destruição dos brônquios por causa da inflamação contínua, né? do pulmão. E uma coisa que a gente relaciona muito ao tratamento de asma quando o paciente não está controlado é o uso de remédios em emergência para poder tirar o paciente da crise. São os corticoides. Então, quando o paciente chega numa emergência com crise de asma, o médico tem que dar um anti-inflamatório potente para ele. E se isso fica frequente, aí ele começa a ter outras doenças, né? Então, o corticoide, aí não seria pela asma, mas seria o efeito de não ter uma doença controlada e tu ter que usar doses altas de um remédio que dá efeito colateral. Camilo, estou com asma em crise. O que eu devo fazer? Deves procurar emergência. Aí o médico vai tentar te tirar da crise. O ideal é tu não ter crise, né? De asma. E para não ter crise de asma é usar a medicação prescrita, se tu já tem diagnóstico, usar a medicação conforme o médico prescreveu. Tu perguntou, né? Se eu estou com asma e tenho crise, essa pergunta tem que ser respondida pelo médico pneumologista, o médico que te atende, quando ele tá te dando tratamento. Geralmente ele vai te dizer assim, se acontecer de tu começar a ter mais falta de ar, mais tosse, tu tem que ter um tratamento de emergência já na tua mão. Esse é o ideal. Esse é o que manda os guidelines, né? As diretrizes. Que tu tenha uma receita junto contigo quando começar a dar crise. O que acontece frequentemente? O paciente ele está usando o remédio da asma e começa a ter crises de asma. Ele já sabe que ele tem asma por uma infecção, entrou dentro de um lugar que está com fumaça, né? Algum cheiro forte, tinta. O paciente começa a ter sintomas de falta de ar e de tosse. Ele deve ter consigo alguma medicação de alívio para retirar ele da crise. Usou durante 2, 3 vezes, não melhorou, tem que procurar a emergência. Camilo, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Eu já queria agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo agora uma mensagem final sobre asma. Bom, asma, como o Dr. Marcelo falou, é uma doença bastante prevalente, né? Então, a gente tem uma quantidade de pessoas que ainda têm sintomas importantes de asma, levando a internações hospitalares com risco de morte importante. Recentemente saiu um número bastante impactante nos últimos 5 anos, 12 mil pessoas morreram com asma. 12 mil pessoas nos últimos 5 anos. Então, isso dá em torno de 2 mil pessoas morrer de asma, que é uma doença que tem tratamento pelo SUS. A maioria dos pacientes, eles não recebem a medicação que tem na farmácia popular, são remédios fornecidos de graça, e essa medicação ela não é utilizada. Não estou dizendo nem que não é prescrita, mas porque o paciente fica bem, fica assintomático, ele acaba parando de usar. Isso é uma frequência e a gente vem mudando a forma como tratar a asma, mais ou menos há uns 3 anos nos guidelines, colocando como a necessidade do corticoide sempre. Antigamente, então antes de 3 anos, a gente usava ainda
medicação broncodilatadora para alívio dos sintomas quando o paciente tinha poucos sintomas. Isso não é mais utilizado, isso não é mais concebível, assim. Há necessidade de usar sempre o corticoide inalatório quando o paciente, mesmo tendo sintomas poucos, mesmo quando a asma dele é leve, para evitar que ele tenha uma crise e venha a morrer dessa doença. Então, eu acho que a mensagem principal é o seguinte: tendo sintomas de asma, procure o seu médico e faça o tratamento com a medicação adequada, que é o corticoide inalatório, e ele vai avaliar a necessidade ou não do broncodilatador. Camilo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, amigo.